A lenda de Fenrir, a besta do Ragnarok, o apocalipse da mitologia nórdica. Seria ele o lobo gigante que cresce a cada dia e que veio ao mundo com um propósito: matar e devorar o deus Odin da mitologia nórdica. É isso que a gente vai ver hoje, a história de Fenrir, uma história impressionante, hoje aqui no podcast Conectados S.A. Salve família, começando mais uma vez o nosso programa aqui pelo canal Conectado. Sejam todos bem-vindos, entrem, sentem e fiquem à vontade, porque o nosso programa está apenas começando. E hoje, com um tema um pouquinho diferente, falando sobre mitologia e mais especificamente sobre mitologia nórdica. Hoje iremos falar sobre Fenrir, sobre Thor, sobre Loki, todo esse mundo, né, misterioso que envolve a mitologia nórdica, né, Sander? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, Tudo graças tranquilo, a Deus. passou bem a semana? Otimamente Muito bem. bom. Grande abraço para todos vocês que estão assistindo nesse momento. Um grande abraço para vocês, nossos inscritos, as pessoas que estão chegando pela primeira vez ou pela milésima vez hoje no nosso Talvez, canal. né? Então, Claro. um grande abraço para todos vocês. Aqui é a Sander William. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora e trazendo para você muita informação. Hoje com esse tema do Fenrir. Exatamente. A gente andou conversando aqui alguns programas passados aí sobre mitologia, né? Falamos Bastante, sobre cara. mitologia grega, né? Algo também Mitologia bem egípcia. Egípcia também, né? A gente está explorando esse lado aí, né? Até um pouco mais de conhecimento e cultura também, né? Como diz para o nosso programa aqui, para os nossos inscritos também, né? Tá, Sander? Exatamente. Então a gente trouxe, estamos viajando aí pelo mundo das mitologias. A gente fez primeiro a mitologia egípcia, falando de Anubis. Também depois viemos aí com a lenda do mitologia grega, também trazendo aí muita informação para vocês. Sobre e agora, Zeus e tal. Né? E agora falando um pouquinho aí sobre a mitologia nórdica. Exato. O que é nórdico? Vem lá dos países nórdicos? Você já ouviu falar países nórdicos, né, Sander? Exatamente. A mitologia nórdica, também conhecida como mitologia germânica ou escandinava, é o conjunto de crenças e lendas dos povos nórdicos que habitavam a Europa do Norte, especialmente durante a Era Viking, de 793 a 1066 anos depois de Cristo. Essas crenças, transmitidas oralmente e posteriormente registradas em texto como as Edas, Eda poética e Eda em prosa, contam histórias de deuses, criaturas míticas e os cosmos nórdico também. Exato, né? Para você que, como diz, ainda não se ligou, para você entender um pouquinho o que é a mitologia nórdica, que trouxeram até para os cinemas aí, desde quando eu era pequenininho, eu assistia um desenho chamado Thor, e eu não sabia que era na mitologia nórdica, né? E veio até para os cinemas aí, em forma de super-heróis, e quem nunca viu aí o filme do Thor aí, brilhando nas telas de cinema, isso é tudo mitologia nórdica, né, Sander? Exatamente. Mas aí que a gente vai contar a história hoje de um personagem da mitologia nórdica que é peça fundamental, Fenrir. O que seria o Fenrir? Você conhece a história de Fenrir? Ari, você conhece? Eu li alguma coisa sobre Fenrir, eu sei que ele é um lobo animalesco, bestial mesmo, né? Exatamente. Assim, filho de Loki, com a gigante Angriboda. Acho que esse é o nome. Angriboda. A mitologia nórdica tem uns nomes bem estranhos, né? Assim, a pronúncia fica bem estranha. Mas é do deus Loki com também a gigante Angriboda. Seria ele um lobo gigante que teria um papel fundamental ali no Ragnarok. E o que seria o Ragnarok? Para você que está ouvindo pela primeira vez essa palavra. Seria o apocalipse que existiria ali da mitologia nórdica. Exatamente. Né? Nós temos aqui um apocalipse
né, que a gente vê aí bastante histórias, né, o que vai acontecer no Apocalipse, final dos tempos e tal. E na mitologia nórdica não é diferente. Lá tem o Apocalipse deles também, que seria com um nome diferente, Ragnarok, que teria ali toda essa história por trás. Ragnarok tem uma série na TV. Na TV não, no streaming. Aonde? Se eu não estou enganado, acho que é Netflix, não estou fazendo propaganda na Netflix, mas existe uma série chamada Ragnarok que você consegue saber sobre esse apocalipse, o fim dos tempos, a batalha entre dois mundos ali, né? Isso. Para trazer aí, como diz, uma ascensão dos deuses e mais os mortais ali. E o que seria o Ragnarok? Seria o Apocalipse, como a gente falou. A briga do bem e do mal. De um lado o bem, do outro lado o mal, se enfrentando numa batalha mortal. E Fenrir teria um papel fundamental aí nesse Ragnarok, no Apocalipse da mitologia nórdica, né? Ele seria a besta fera do Ragnarok. Estaria aprisionada. E quando acontecesse aí o Ragnarok, o Apocalipse da mitologia nórdica, ele se libertaria das correntes que o aprisionam. E sairia louco, matando o que visse pela frente, causando caos, causando a destruição. E a principal função, principal propósito com o qual ele veio ao mundo seria matar e devorar o Deus Supremo, o Deus Odin da mitologia nórdica. Na mitologia nórdica, Deus Odin, então, pelo que eu estou entendendo, né? Deus Odin seria o ser supremo que comanda todos os deuses ali, né? Como a gente falou ali da mitologia grega, que Zeus é bem lembrado, o Deus Supremo da mitologia grega, o Odin é o Deus Supremo da mitologia nórdica. Exato. Então é isso, assim que funciona aí assim a parte das mitologias. A gente falou da mitologia egípcia, a gente falou de Anubis, né? Teria um Deus Supremo também na mitologia egípcia? Acho que sim, né? Tem também. Eu esqueci o nome, mas tem também. É Osíris, se eu não me engano. Isso, é Osíris. É Osíris, se eu não estou enganado. Exatamente. Então, assim, esse que seria aí o papel dos deuses aí em cada mitologia. Na mitologia nórdica seria Odin, o Deus Supremo. Teria outros deuses, subdeuses, né, que seriam após ele, mas ele que comanda realmente tudo. Então Fenrir veio ao mundo, né, filho de Loki, com Angriboda. É uma gramática assim diferente, né? E seria ele mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, todos lobos, sabia, né? E ele seria o principal dos filhos. Então ele veio ao mundo com esse propósito. Algumas versões dizem que ele foi instruído pelo seu pai, Loki, para esse propósito. Imagine. Causar o caos durante o Ragnarok, que é o Apocalipse aí da mitologia nórdica. E outros que ele já veio, né? Assim já nasceu realmente ali preparado para isso. Coisas lá místicas já foram colocadas na sua cabeça, na sua mente, para que ele nascesse e viesse com esse propósito mesmo realmente na sua vida, né? Então ele foi crescendo, ele ficou ali no reino dos deuses, que ali é Asgard, né? O reino dos deuses seria Asgard. Né? Asgard. Como que é o reino dos mortais? Dos mortais eu não vou lembrar, mas na verdade são 2 reinos separados, né? Um dos mortais e outro dos deuses. O reino dos deuses seria Asgard. Então Fenrir veio, né? Nasceu ali, começou, né, ser filhote realmente, um lobo, né? Por que foi usado muito assim a história do lobo? Porque o lobo é uma criatura que nessa mitologia nórdica, todas essas histórias, o lobo traz aquele
mistério, traz aquele suspense, principalmente nos olhos e na sua estratégia de caça também, né? Então, assim, por isso que foi usado muito essa parte assim de lobo. E o lobo nasceu, Fenrir nasceu, foi criado, né, ali bajulado pelas deusas, principalmente pelas deusas né? de Asgard, né, por ser um animal bonito, filóter e tal. Só que a cada passar do dia, o lobo crescia mais. Ele crescia o dobro do seu tamanho de dia após dia, até se tornar um lobo gigantesco, gigante mesmo. Dizem que, próximo a ser aprisionado, ele teria o tamanho de um navio de guerra. Imagina só. Pelo tamanho que ele tinha, o Fenrir. Só que ele não era um lobo qualquer. Ele não era um lobo apenas selvagem. Ele tinha sabedoria. E em algumas versões ele até falava. Então ele tinha muito conhecimento, a sabedoria, e falava com as pessoas, principalmente com os deuses. E aí que tem algumas versões que Loki, seu pai, teria colocado isso na cabeça dele, que ele teria ódio de Odin. Estranho, se ele foi criado por Loki. Loki, até algumas literaturas dizem que Loki era filho adotivo de Odin. Sendo, então, um irmão adotivo de Thor, né? Thor. Algumas produções cinematográficas dizem que já é um irmão mesmo de sangue de Thor. É diz o irmão de Thor, né? Porém, na mitologia, ele é um adotivo, né? O que me intriga nessa história é porque a raiva, tanta raiva assim de Loki para criar um ser tão brutal para acabar com o próprio pai. Odin. Com Odin, que seria, teoricamente, o próprio pai dele, né? Exatamente. Não sabemos realmente o motivo por tudo isso, né? Mas ele veio ao mundo, Fenrir, com esse propósito, crescer a cada dia e, durante o Ragnarok, que seria a batalha do Apocalipse, o bem e o mal, duelando, ele teria a função, o propósito principal, que é matar e devorar Odin. Impressionante, né? Então, assim, o Fenrir foi crescendo, crescendo e tal. E isso começou a incomodar. Acomodar não seria uma pulga atrás da orelha. Por que cresce tanto esse lobo? Os próprios deuses começaram a assim pensar, puxa, mas por que está crescendo? E em como que é que fala? Segundo algumas versões, dizem que uma vidente previu bem lembrado. isso. Exato. E falou a Odin: esse lobo está crescendo desta forma porque ele veio com uma função principal ao mundo, que é matar você, Odin. Odin, mas como matar? Ninguém consegue me matar. Daí a vidente falou: não, ele não vai te matar de uma forma comum, em um dia qualquer. A função dele é matar você durante o Ragnarok, durante o Apocalipse. E ele vai matá-lo e vai devorá-lo. E vai acabar com tudo o que você criou. Imagina só. E aí ele ficou, puxa, mas uma previsão péssima que eu recebi. Imagina se ele receber na cara uma notícia dessa, né? Tentar matar Fenrir, ele sabia que não conseguia. Que não ia conseguir, porque né? Fenrir cresceu e, como tem versões que ele falava, tinha muita sabedoria, conhecimento. Mas o olhar dele era assim, diferente realmente. Era uma besta o olhar dele. Se via o olhar dele com ódio para Odin. E isso foi incomodando ele cada vez mais. Alguns desenhos de Fenrir traz eles com os olhos bem vermelhos, né? Bem vermelho, com ódio de Odin. E ele falou, Odin falou, eu tenho que tentar aprisioná-lo para sempre. Para que ele não
tente algo contra mim. E principalmente no Apocalipse. E foi isso que foi tentado. Fenrir teve muita assim, afeição com um deus, o deus da justiça, da mitologia nórdica, que era o... Acabei esquecendo o nome dele lá, o Tyr. Tyr. É o Tyr, né? Tyr o criou. E ali deu muitos ensinamentos para ele. Uns falam Tyr, outros falam Tyr. Tyr. Vai da pronúncia, que na verdade a escrita nórdica na época era... hoje já é complicado, né? Aqueles países nórdicos, a forma que eles falam e escrevem. Imagine nessa época atrás. Que era o nórdico antigo. O nórdico bem antigo, Exatamente. Para você se ligar, é daquelas regiões ali da Suíça, Escandinávia, Irlanda. Exato, aquele pessoal ali daquele lado ali. Então, assim, Tyr, né, o criou ali, deu muitos ensinamentos. Ele era um lobo livre, mas Tyr se afeiçoou muito com ele. E aí ele passou muito assim, experiências, ensinamentos para Fenrir. E aí os principais deuses se juntaram e Odin passou essa informação que ele recebeu da vidente, que seria essa premonição, né? essa visão, que Fenrir mataria Odin e também alguns outros deuses durante o Apocalipse. Então essa que veio a função do Fenrir ao mundo. E todos ficaram impressionados com essa revelação. E falaram, não, a gente vai ter que aprisioná-lo, nós vamos ter que prendê-lo aqui, Fenrir. E tentaram. Mas como que eles iam aprisionar um lobo tão gigantesco e tão poderoso que existia? Imagina, ele já tinha uma força descomunal, né? E não apenas, como eu falei, não apenas a parte selvagem do lobo, mas a sabedoria, o conhecimento. Não era comum, né, um lobo comum. Não era um lobo comum. Até hoje, se você for pesquisar, um dos animais que são considerados extremamente inteligentes hoje na Terra é o lobo, né? Ele tem todo um sistema para viver o lobo, né? O lobo tem estratégia. Tem estratégia e tal, né? Tem uma estratégia de caça, tem hierarquia também. Estratégia de proteção de família. Isso. E eles têm uma forma de viver completamente diferente de outros animais. Então, o lobo mesmo ele já chama atenção só pelo modo dele viver, né? E ele vive uma hierarquia dentro da alcateia, né? Então, é assim, um animal muito organizado. Extremamente organizado. Organizado, né? E eles pensaram, como que a gente vai conseguir aprisioná-lo, prendê-lo, para que isso não aconteça quando chegar ali o Ragnarok, o Apocalipse, né? Ele não sair e acabar com tudo, causar o caos, realmente. Tentaram, vamos fazer correntes para ele. Mas como que vai fazer corrente? Fala, viu, agora tenta tirar essa corrente. Então vai ser o louco ali, a mesma coisa que querer botar a mão na boca de um pitbull, né? Isso, exatamente. Então criaram a corrente, né? Uma corrente com o mais metal resistente que existia na época. E levaram até ele. Tiveram uma ideia. Falaram assim, Fenrir, você é tão poderoso, tão inteligente, tão inigualável. O que você acha de a gente fazer um teste com você para testarmos a tua força? Colocarmos essas correntes em você. E você tentar quebrar as correntes. Para a gente poder ver o tamanho da sua força. Ele aceitou. E na hora não pensou, ele aceitou. E como também Tyr estava presente, estava junto, então Tyr não faria algo que me assim fosse mal para mim. Então ele acreditava muito em Tyr, que era o deus da justiça, que o ajudou também. Ali passou momentos com ele, né? Então ele falou, não, pode colocar as correntes que eu vou arrebentar as correntes aqui na hora. E o Fenrir colocaram as correntes nele. E Fenrir foi lá, tipo, meio se espreguiçando, se arrebentou todas as correntes que existiam. Daí foram embora, puxa, não deu certo nossa ideia. Tiveram que bolar um outro plano. Vamos fazer um outro metal muito mais resistente do que esse primeiro.
dizem que seriam metais mágicos, metais assim realmente que foram lá no centro da Terra, os deuses, esculpido ali pelos próprios deuses. Metal mais resistente ainda. E daí fizeram novamente ali o teste com ele. Levaram, ó, a gente vai testar agora esse aqui, para você mostrar realmente a sua força aí para o mundo. E colocaram as correntes nele. Ele também foi lá, Tyr também estava presente e tal. E vários outros deuses, Odin também estava ali tudo. E ele foi lá, arregaçou com um pouco mais de dificuldade, mas arregaçou todas as correntes. Por daí pensaram, puxa, o que a gente vai fazer agora? Não tem o que fazer. O bicho é incontrolável. Imagina. Tem uma força inigualável, realmente. Né? Pensaram, tiveram uma ideia. Surgiu uma informação que a única corrente que seria capaz de prendê-lo não seria uma corrente assim física. Seria uma corrente simples, mas com muitos poderes envolvidos nela. Muita magia? Muita magia. Muita magia. Então tiveram a ideia de ir até o reino dos anões, que naquela época teriam muito poder assim, não seria somente o poder, o conhecimento de todas os assuntos do mundo. E foram até eles. A gente precisa de uma ajuda de vocês. Que vocês façam uma corrente e que seja resistente para aprender. Contaram toda a história do Fenrir, porque como ele nasceu, quem eram os pais dele, contaram para os anões e qual seria o propósito dele. E falaram, inclusive se acontecer o apocalipse, ele vai matar vocês também. Imagina. Ou seja, não, a gente tem que fazer já esse Dá negócio. um jeito esse negócio. Vamos dar um jeito agora. E aí acabaram fazendo. Né? Estudaram, verificaram e viram que não seriam correntes que o prenderiam. Uma corrente assim, algo simples, que não parecia corrente, que era tudo mágico. Daí pegaram, parece que o fôlego de um peixe, como que seria barba de uma mulher. Pegaram coisas, simbolismos ali para colocar dentro dessa magia. Saliva de um pássaro. Foram pegando coisas da natureza ali e incrementando magia em cima disso. E aí surgiu uma corrente, mas não parecia corrente. Parecia uma linha de seda, de tão simples que era. Imagina. E aí tiveram a ideia, vamos fazer novamente com Fenrir, para ver se ele consegue ou não quebrar essa possível corrente, entre aspas, para ver se isso realmente vai prendê-lo ou não. E aí levaram até ele. Falaram a mesma coisa. Nós queremos testar a sua força aqui. Só que o próprio Fenrir, quando aconteceu isso, ele sentiu algo diferente. Ele pensou, puxa, mas por que estão tentando tanto fazer isso comigo? Querem me testar? Alguma coisa tem. E ele sentiu dentro dele que essa corrente, essa linha que trouxeram, que não parecia corrente, que é uma linha apenas ali, que servia, uma linha mágica, né? Que seria ali para prendê-lo, ele sentiu que isso realmente não seria tão bom, não. E falaram, não, eu posso fazer isso. Eu vou deixar vocês me prenderem com essa corrente, esse tipo de corrente que vocês trouxeram agora, mas eu quero com uma condição. Eu quero uma garantia que não acontecerá nada de ruim comigo. Se acaso eu não me soltar, vocês irão me soltar. E ele colocou, ele deu assim, como que fala? A parte dele lá,
A palavra dele lá. Né? Não sei a palavra, deu acabou fugindo da minha cabeça. Ele deu, não, então eu vou fazer mais com uma condição, Uma condição. uma condição, que alguém coloque seu braço na minha boca. Ô, louco. Se acaso eu não conseguir me escapar dessa corrente, eu vou fechar minha mandíbula. Tinha coragem de colocar a mão na... Hã? Eu vou fechar minha mandíbula e eu vou pegar o braço de quem for aqui. Ele falou, a única condição que eu peço para vocês. Daí todo mundo falou, não, porque é só para testar. Não, eu vou fazer isso. Ele sentiu dentro dele, o Fenrir, que ia ser aprisionado através daquela simples corrente. Corrente entre aspas, que nem parecia Nem corrente. parecia uma corrente, né? E levaram para ele lá. Ele falou, puxa, agora quem que vai fazer isso? Única condição é alguém colocar o braço dentro da boca dele. E o Tyr, como era muito amigo do Fenrir, né, deu muitos conselhos a Fenrir, ajudou a praticamente criá-lo, quase criá-lo. Então ele falou, não, eu vou colocar meu braço ali. Então. Mas ele já sabia do sacrifício que ele ia ter que fazer. Então ele falou, ele se sacrificou, Tyr, para que isso pudesse acontecer. Ele colocou seu braço dentro da boca, até aqui, dentro da boca do Fenrir. E aí o Fenrir concordou. Então, se eu não conseguir, e ele nunca esperava machucar Tyr, né? Então, se Tyr se propôs a colocar isso na minha boca, então eu vou conseguir me soltar novamente. Ou se eu não me soltar, eles irão me soltar. E fizeram todo esse ritual, toda essa história ali de amarrar Fenrir. E amarraram e falaram, agora, com toda a sua força, arranque essas correntes. Tentou e não conseguiu de jeito nenhum. Nada. Quando viram que ele mudou a sua forma de olhar e olhou fixo para Odin, ele fechou sua mandíbula e arrancou o braço de Tyr. Nossa, imagina só. Arrancou o braço de Tyr. E aí já era. E aí deu início ali ao Ragnarok, ao Apocalipse. Ao fim dos tempos. Exatamente. Né? E aí ele ficou com mais ódio ainda de Odin. Ele arrancou, e quando aconteceu ali o Ragnarok, o Apocalipse, ele se libertou de uma forma descomunal, né? Devido a toda a força, toda a magia que estava acontecendo durante o Apocalipse, ele se libertou e causou o caos, realmente, lá na mitologia nórdica. Não somente eles, mas todos os outros deuses que eram ruins, que foram banidos da face da terra, voltaram à vida. E aí deram a batalha entre o bem e o mal, lá na mitologia nórdica, durante o Ragnarok. Imagina só, né? E tudo causado ali também por Fenrir, também no meio. Caramba, né? Que história, né, cara? História interessante, cara. Muito interessante. Diferente, assim. Acho que diferente, bem diferente da mitologia egípcia. Já tinha que Bem ter, né? diferente, Da mitologia totalmente grega, só diferente. que, como diz, um contexto aí, como diz, bem surpreso até, né? Isso, bem diferente bem mesmo. diferente né? mesmo, De tudo né? que a gente já tinha visto aqui, de uma mitologia nórdica. Né? Caramba, né, cara? É impressionante. Só lembrando, o nome do reino dos humanos lá é Midgard, né? Midgard. Midgard. Então né? tinha o reino dos humanos, dos mortais, né? Que seria ali o Midgard. Midgard, terra do meio, que tradução terra significa dos mortais, e a terra dos deuses, que seria Asgard. Asgard. Exatamente. Seriam dois reinos diferentes. Né? Eu acho que deve ser um na terra e um no céu. Possivelmente, né? Sim, eu acho que seria um na terra, que seria dos mortais, né? Me corrijo se eu estiver errado, e dos deuses, que seria
ali no céu, que seria onde moravam os deuses, onde estariam todos os deuses, inclusive Fenrir no meio também. Exatamente. Era meio bagunçado esse reino dos deuses lá, né? Cheio de coisas estranhas e fora do comum, né? É que a partir do momento que teve essa previsão, por que que nasceu um lobo que crescia cada dia? Isso que eu queria saber. Um lobo gigante. Tem uma parte para trás da mitologia nórdica que diz Fenrir nasceu só para dar início ao Ragnarok? Seria isso? Ou se ele nasceu só para matar o deus Odin, né? Como diz, a função principal mesmo, acho que está um pouquinho para trás, que não é contado ainda na mitologia ainda, né? Isso. E esse Ragnarok, assim, se você for ver ali, cara, é uma batalha incrível. Porque eu gostaria de ver isso no cinema. Eu não vou mentir para vocês. Eu acho que tinha que ter um filme do Ragnarok, do apocalipse da mitologia nórdica, no cinema, em Hollywood. Se Hollywood fizesse uma batalha, imagina uma batalha entre o bem e o mal. Ali seria muito interessante para você ver. Exatamente. Tem no streaming lá em formato de série, né? Eu cheguei a assistir, mas não é tudo isso que eu pensei que podia aparecer. Mas tem, quem sabe, uma produção cinematográfica, Porque né? a gente fala assim, o Fenrir é a besta do Ragnarok. Isto. Só que o que acontece? O Ragnarok, Apocalipse, acontece antes já. Já inicia sem a presença do Fenrir. Isso. Então, sem a presença dele, sem ele se libertar ali das correntes, das amarras que tinha entre ele. Então, já aconteceu antes ali, já iniciou antes. Com as pessoas ruins, os deuses que foram banidos por serem ruins e maus na Terra, foram banidos, eles voltam à vida para atacar Odin, para atacar a parte do bem ali da mitologia nórdica. Exato. Dizem que as pessoas que morreram de forma cruel e que morreram sem ser perdoados voltaram à vida como soldados do mal. Imagina só. Então, para você ver assim, o quanto foi realmente incrível essa história do Ragnarok, né? E tinha lá um monstro marinho que atacou as pessoas que iam pelo mar, né? Atacou o monstro gigante marinho. Teve também a cobra, que tinha um tamanho colossal. Uma serpente colossal. Serpente colossal também, que causou caos ali durante a batalha. Inclusive foi a serpente que envenenou Thor. E o matou. Ou não é? Então essa serpente, a partir do momento que ele conseguiu, Thor foi enrolado pela serpente, ele acabou matando acabou cortando a serpente naquela parte, ali onde teria as bolsas de veneno. E aí, no momento que ele cortou uns dizem que a serpente morreu também, né? E todo aquele fumaça de veneno surgiu, fez uma em volta do Thor, e ele acabou morrendo envenenado também. Então é muito assim, algo muito incrível, o Ragnarok, o apocalipse da mitologia nórdica. O duelo incrível realmente aconteceu. Para você que ainda não se ligou, Thor é o famoso lá do martelo de Thor, né? O deus do trovão, né? Isso, e dizem que Loki estava apenas de longe, olhando e rindo de todo o caos instaurado durante o apocalipse. Na mitologia nórdica, Loki é o deus da trapaça, né? Exatamente, da trapaça e tal. Ele que cria situações por trás das pessoas lá, né? Então diz que ele estava apenas num canto, não chegou a batalhar com ninguém, apenas estava olhando o que estava acontecendo naquilo. E aí Fenrir também soltou durante o apocalipse. Fenrir se soltou, matou vários e vários outros deuses também, várias pessoas que estavam duelando, mas o foco dele era tentar achar Odin naquele momento. E ele conseguiu achar Odin. E conseguiu matá-lo. Odin não foi páreo para Fenrir. E o propósito que ele veio na Terra era matar e devorar Odin. E ele o fez. Matou e devorou Odin naquele momento. Mas Odin, por ser um deus supremo na época, né? Como que Fenrir, né, conseguiu ainda
acabar com o Odin, né? Exato. Eles duelaram bastante. Foi um duelo assim incrível, realmente, que aconteceu ali durante o Ragnarok. Mas o Fenrir, com todo o seu poder e todo o conhecimento que ele adquiriu estando junto no reino dos deuses, Exatamente. então ele sabia às vezes como Odin pensava, como o ponto fraco, como Odin ele pensava, qual era o ponto fraco de Odin. Ele queria acabar com Odin e conseguiu. Conseguiu. O propósito dele ao mundo, quando ele veio, era esse. E ele foi e executou realmente isso aí. Interessante, você já sabia dessa história de Fenrir? O famoso Ragnarok, o apocalipse nórdico, né? Eu gostaria que tivesse um filme do Ragnarok. Exato, né? Seria Assim, bom, né? do apocalipse, do duelo, do apocalipse, assim, cara. Seria muito interessante da gente assistir. Né? Interessante mesmo. Muito bom, né? Muito bom. Antes de continuar, só queria pedir para você curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo para mostrar para a plataforma que ele é relevante, daí ele mostra para mais pessoas. Hoje vai ter leitura de comentários, Sander? Isso, teremos também a leitura do comentário. Muito bem, né? Enquanto isso, marca aí se você já sabia a história de Fenrir, da mitologia nórdica. Comenta aí nos comentários se você sabe mais algum detalhe aí que foi esquecido aqui ou não, né? Mas é como diz, uma mitologia, uma história muito diferente, né, do comum, né? Nós não somos especialistas em história, nós estamos apenas contando, conversando aqui, né? Exato. Entre a gente, entre nós três, Exato. Que é o Ari, eu e você que está nos assistindo. Então, uma conversa entre nós três aqui e nós temos que levar um pouquinho de informação, tentamos levar um pouquinho de informação aí para vocês. Então, um resumão de tudo, né? Exato. Até bom, como diz, para os inscritos ou não, para as pessoas que assistem ao nosso canal, né? Igual o Sander falou aqui, nós não somos especialistas em nada. Isso aqui é só uma conversa do dia a dia que a gente resolveu colocar um microfone para cada aqui, ao invés de ficar conversando nós dois, nós conversamos junto com você que está aí do outro lado. Agora, posso falar, do outro lado da telinha, né, Sander? Chegamos a mais de 45% da audiência assistindo a gente pela tela, pela TV. A gente fica muito satisfeito com isso, porque Conectados SA está saindo de Conectados SA para Conectados TV, graças às novas tecnologias aí que o YouTube trouxe aí para a gente, né, Sander? Exatamente. E Fenrir foi morto, sabia? Foi morto, né, Sander? Foi morto também. Quando aconteceu dele matar e devorar Odin, Deus, o Deus Supremo da mitologia nórdica, um dos filhos de Odin viu toda a cena. E aquilo tocou seu coração, porque ele gostava muito do seu pai. Aquilo tocou e criou uma raiva, um ódio tão grande no momento que ele viu. Porque imagina você ver seu pai sendo morto por uma fera. Não vai ficar com ódio, com uma raiva também. Né? E isso aconteceu. E era Vidar, o nome do filho de Odin. E ele foi atrás de Fenrir. Queria capturar Fenrir. Queria matar Fenrir naquele momento. E ele foi atrás. E achou Fenrir, começaram a duelar. E ele acabou matando Fenrir com todo o ódio, com toda a força que ele tinha naquele momento. Caramba, né? Dizem que ele não teria como matar Fenrir. Mas devido à cena que ele viu de seu pai estar sendo morto, tudo o que aconteceu ali, ele criou uma força descomunal dentro de si e ele acabou matando Fenrir. Como ele matou Fenrir, sabe ou não? Não sei. Não. Ele conseguiu apunhalá-lo, jogá-lo no chão e abriu a boca de Fenrir com toda a sua força que tinha, pegou embaixo e em cima, abriu, segurou e rapidamente pegou a espada e colocou dentro da boca do Fenrir. Atravessando para o outro lado, ele puxou a espada. Então, ou seja, partiu ainda a boca de Fenrir em duas partes. E acabou matando essa fera. Imagine só, né? Depois diz que ele atorou ainda mais. Partiu o Fenrir em dois também. Não apenas essa punhalada na boca, mas também partiu em dois ali o Fenrir.
É muita história, realmente, né? É por isso que o Sander fala e eu falo, né? Ia ser até bem legal, né? Um filme direcionado somente ao apocalipse nórdico, né? Cara, é bem interessante Bem mesmo. Imagina interessante, você né? fazer, né, umas cenas assim, seria muito massa mesmo. Aí caberia bem a inteligência artificial, né? Não, daí Com sim, efeitos especiais e claro, tal. Nesse filme seria ótimo, né? seria muito bom. Imagina uma batalha de Ragnarok, assim, mas só da batalha É. mesmo, nada de outras histórias e tal. A batalha em si, entre o Você, bem e o mal naquele momento. você na tela do cinema gigante, de repente se deparar na tua frente com Fenrir, né? Assistindo em 3D ainda, né, cara? Imagina. Ele tem, acho que, umas participações em alguns filmes, né? Tem, acho O que Fenrir, sim, né? se eu não me engano, Ele né? tem algumas participações em alguns filmes, mas nada do que se compararia a um filme como esse, por exemplo, né? Exato, né? E acabou sendo morto por Vidar, que é um dos filhos de Odin. E aí a batalha foi vencida, segundo a história de Ragnarok, após o momento que Fenrir foi morto, né? E outros deuses ali que teriam sido banidos e voltaram à vida naquele momento para tentar acabar com o bem, também acabaram sendo banidos novamente. E aí todo o mal se dissipou. E tem uma árvore no final do Ragnarok, do Apocalipse, diz que surgiu uma árvore. Se não me engano, é a árvore da vida. Se não me engano, que apareceu uma árvore grande, gigantesca assim, muito bonita, onde teve a batalha, onde teve a batalha do Ragnarok, e surgiu uma árvore muito grande assim. E daí com uma fenda grande, onde nessa fenda diz que tinha um casal, um homem e uma mulher ali dentro, que eles, quando fosse o momento, sairiam dentro daquela árvore e povoariam a face da terra novamente. Muito interessante. Interessante, né, cara? Legal. Um homem e uma mulher. E isso faz lembrar Adão e Eva. Adão e Eva. Exatamente. Exatamente, faz nos lembrar Adão e Eva. E aí sairiam. Quando fosse o momento, eles estariam dentro ali dessa árvore. Se não me engano, é a árvore da vida. Se eu posso estar errado, se me corrijam. Eles sairiam dessa árvore, dentro dessa árvore, quando fosse o momento certo, e teriam vida e iniciariam ali povoariam novamente a face da terra. Interessante, aos né? poucos. Bem Legal. interessante. Esse seria o final ali do Ragnarok. O bem venceria e aconteceria isso depois. Também teria aí um dilúvio, né, durante o final ali do Ragnarok, durante o Apocalipse, e varreria toda assim as coisas ruins que aconteceram durante a batalha. Levaria tudo embora. Foi na mitologia grega que teve um dilúvio também? Não, mitologia Não, grega, acho que não, né? Não. Não teve. Né? Esse foi ali um dilúvio que teve, né, na mitologia nórdica, no final do Apocalipse, no final do Ragnarok, e varreria todas as vestígios de guerra, de maldade, de luta, de sangue que ficou ali pela terra. E aí aparecia essa árvore depois e outras plantas, tudo ficaria verde novamente a vegetação, e aí teria esse casal que estaria dentro de uma árvore, uma principal árvore que nasceu depois desse dilúvio, e aí, quando fosse o momento, eles sairiam de dentro lá dessa árvore e tomariam vida e teriam a função de povoar a terra novamente após o Apocalipse. Legal. Essa foi um pouco da história de Fenrir, junto com o apocalipse nórdico, né? Você viu aí falar aí sobre Loki, Thor, Odin, todo esse pessoal aí do apocalipse nórdico aí, do Ragnarok. Isso. E só um adendo aí, né? Por incrível que pareça, existem... Adendo. Puxa, Adendo. eu não ouvi essa palavra, cara. Vamos pendurar um clipe aí, né? Só pendurando um clipe aí. Você sabia que existem pessoas que ainda cultuam a divindade do Ragnarok, essas divindades do Ragnarok hoje? Apesar que hoje tem pessoas que cultuam de tudo, né?
Mas eu fiquei impressionado de saber que existem pessoas que têm que cultuam Odin, Thor e outros seres mitológicos até hoje, né? Achei bastante interessante isso, né? Eu sei que existem pessoas que cultuam até Zeus e outro, né? Nos tempos de hoje, estou falando dos tempos de hoje, né? Mas como disse, para você ver como é que é o ser humano, né? Quando o Thiago teve aqui, ele falou que existem templos vampíricos também, que existem pessoas que cultuam, né? Esse tipo de ser, né? Também, né? O Júnior estando aqui, né? Ele falou também que existem pessoas que cultuam esse lado aí do lobisomem também, né? Essas entidades que são um pouco diferentes do comum que a gente conhece, né? Bem interessante, né, Sandro? Exatamente. Então, essa foi a história aí do Fenrir, né? Que seria um lobo gigante que cresce a cada dia com um tamanho descomunal. Diz que o último tamanho que foi visto, foi relatado dele, seria o tamanho de um navio de guerra. Caramba, imagine. Quantidade que ele cresceu. Que ele veio ao mundo com uma função, um único propósito: matar e devorar. Não apenas matar, mas acabar com o corpo, devorar realmente Odin, ali que seria o deus supremo da mitologia nórdica, durante o Ragnarok, durante o apocalipse nórdico. Exato, né? E teria sido morto, né? Teria conseguido ali executar sua função, né? Mas teria sido morto depois por Vidar, o filho que viu toda a cena, que se enfureceu demais com Fenrir, assim teve seu coração repleto de ódio, se encheu ainda mais, criou uma força descomunal dentro de si e acabou matando o Fenrir. Algo que ninguém poderia imaginar que acontecesse, ele fez, devido a tudo que ele viu, toda a cena, que ele gostava muito de seu pai, toda a cena de seu pai sendo devorado e morto e devorado ali por Fenrir. Exato, né? Bem, esse foi um pouco da história de Fenrir, da mitologia nórdica, né? A gente está explorando um lado aí a gente começou explorando aí o lado folclórico do Brasil, né? Passamos para a mitologia egípcia, para a mitologia grega, e agora falando um pouco da mitologia nórdica, né? Exatamente. Marca aí nos comentários se você já sabia a história de Fenrir aí para a gente saber, tá? Como diz, se isso é novo para você ou não, né, Sander? Exatamente. Fenrir, filho de Loki, com a gigante Angrboda. Nome diferente, né? Exatamente. Angrboda, bem diferente. Bem diferente, né? Hoje tem comentário? Vamos ler os comentários aí do último podcast que a gente fez, o último vídeo, que foi sobre, vamos ver aqui, que a gente fez domingo passado, foi a origem sombria do lobisomem. O castigo de Zeus foi sobre Licaão, né? A história de Licaão. Seria ele o primeiro lobisomem ou não? Qual que é a sua opinião? Ele é o primeiro lobisomem que você acha, Sander? Eu acho que é. É. E o Nabucodonosor, então? Nabucodonosor, eu acho que... Acho que foi algo mais psicológico, né? ele sofreu, acho que, de licantropia. É. Eu acho que ele não chegou a ter a transformação total de lobisomem. Eu acho que ele teve apenas ali uma licantropia. Mas Licaão, ele Ele foi transformado. Ele fez todo um processo ali, né? Isso, Licaão foi transformado. Diz que o Escutavo, ele, né, foi morto por Zeus, foi transformado por Zeus no castigo divino, devido a toda a maldade que ele estava fazendo na Terra, né? Exato. Estava matando pessoas para oferecer a Zeus. E Zeus nunca pediu isso. E Deus era o Deus da justiça. Ele não queria injustiça. Ele não queria ninguém morto em nome dele. Ele acabou descobrindo todas essas maldades que Licaão estava fazendo, que Licaão ficou meio pirado. Ele falou, não, eu tenho que agradar os deuses, principalmente Zeus, que é o deus supremo da mitologia grega. E ele não sabia se ele estava fazendo certo ou não. Então ele falou, não, tem que adorar, eu tenho que oferecer mais coisas e mais coisas. De repente começou a entrar na cabeça, não, se eu começar a oferecer pessoas, almas para Zeus. E ele começou a fazer. E Zeus descobriu e acabou
Aí, indo até lá, e daí, depois disso que aconteceu, Licaão falou, já que ele teve o poder, teve assim o despeito de vir aqui se tornar homem e acabar aqui me afrontando, vindo até o meu reino aqui, para ver se o que eu estava fazendo certo ou errado para ele, então eu vou pegar. Algumas versões dizem que ele raptou o filho de Zeus mesmo, como a gente comentou aqui. Exato. Que foi um semideus, né, que estava na terra e acabou matando para servir ao próprio pai Zeus. E outras versões que ele teria pego um de seus filhos, Licaão pegaria um de seus filhos, próprio filho, e teria matado para servir ali a Zeus. E tem uma outra versão que ainda diz que, na verdade, não foi nem o filho de Licaão e nem o filho de Zeus, foi um escravo. Um escravo. E tem uma outra versão que diz que foi o escravo e mais um filho de Licaão. Ou seja, é uma história, né, cheia de versões ali. Né? Ramificações. A gente pegou mais aquela que é o filho de Zeus, né? Mas se você for pesquisar, uma infinidade de ramificações. Várias ramificações. E aí ele acabou falando, não, então eu vou castigar você. Você é muito cruel com as pessoas. Eu vou castigar você. E vai ser um castigo eterno. Eu vou te transformar num animal. E você vai sair pela mata, se alimentando de animais, se alimentando de quem você vê pela frente. Mas você terá essa transformação. Diz que essa transformação dele durou de meia hora, 40 minutos, e foi muito dolorosa para Licaão. Diz que ele saiu correndo no momento que ele começou a se transformar. E ouvia-se urros, berros dele de dor a quilômetros de distância. Caramba, né? Então, interessante mesmo, né? Exatamente. Então, você comentou, deixou o seu nome, e a gente vai ler agora aqui, junto com vocês. Agora vem a parte que eu mais gosto, que é a leitura dos comentários, né? Exatamente. Vamos ver aqui. O Mauro J2X. Grande Mauro. Tem uma história de um lobisomem que perseguiu um ônibus entre Telêmaco Borba e Ponta Grossa nos anos 90. Dizem que passou até no Tribuna do Paraná. Será que é verdade? Eu via falar isso aí, mas eu não vi se passou na TV ou rádio, né? Mas comentava-se muito nessa época sobre lobisomens, né? É interessante. Obrigado, Mauro, pelo seu comentário, tá bom? Victor, fã do Cobé. Qual seria o primeiro lobisomem, Licaão ou Nabucodonosor? Salve, e sou fã da banda Nirvana e Kurt Cobain. Sabia! A gente até comentou, né, no programa passado, ele é fã do Nirvana, e realmente é fã. Né? Você colocou uma pergunta excelente mesmo, né? Eu acho que o primeiro lobisomem seria Nabucodonosor ou Licaão? E Nabucodonosor, eu acho que sofreu de licantropia. Porque ele saiu comendo mato, saiu comendo as coisas por ali, mas não sei se ele chegou a ter uma transformação. Foi algo mais psicológico. Eu acho que mais psicológico que teve ali nele, né? Obrigado pelo comentário, tá bom? Patrícia Cássia, muito bom o vídeo, abraço. Obrigado, Patrícia Cássia. O Vinícius Transcendendoi Orme. Nossa, que nome, hein? Abraço para você, Vinícius. Tudo junto ali. Abraço, Vinícius Transcendendoiorme. Transcendental. 598. É um caído espírito maligno, isso sim. Talvez, né? Talvez. Acho que o que ele está referindo, caído, né? No livro de Enoque, ele se refere a caído a anjos caídos, né? Que se transformam em demônios, né? Talvez seja isso. Mas isso está escrito no livro de Enoque. Acho que é isso que ele está se referindo a isso, né? Obrigado pelo comentário, tá bom? Isso, grande abraço para você. O Mauro J2X. Grande Mauro. Foi aí que surgiu o churrasco grego. Pode. Obrigado, Mauro, pelo comentário. Obrigado pela participação de sempre, tá bom? Obrigado pelo apoio. O Guilherme Walter, 2410, boa noite. Boa noite, Guilherme Walter. Ele sempre aparece ali pelos nossos programas. Ali.
O Edson Barbosa de Holanda, 2356. Caras, sem o Júnior para debater, é estranho, ele faz falta, mas vocês são a dupla dinâmica do terror do YouTube, meus velhos. Eles que venham, por aqui não passam. Grande abraço. Grande abraço. Realmente, um dia a gente até pede desculpa, porque a gente acertou com o Júnior para ele vir aqui todo mês, né? Só que problemas aparecem, né? Ele está com um probleminha com a família lá, ele está tentando resolver. Já resolveu boa parte do problema, só que, como ele tem o canal dele, tem outro trabalho que ele faz também, né? Então fica difícil. Mas graças a Deus já está se resolvendo tudo lá com a família. Tá com um problema de saúde na família. Exatamente. Né? Um problema grave de saúde aí dentro da família, então está vendo essa parte aí. Assim que possível, ele virá aqui participar com a gente também. Exato. Né? São muitas pessoas pedindo a presença dele aqui, mas logo, logo o Júnior vai estar aqui de novo, tá bom? Só está dando uma explicação. Vamos aqui para o do chat. Vamos procurar aqui o chat. Algumas pessoas comentaram ali. Isso, algumas pessoas comentaram. Fala do botão lá no Hypar. O Hypar, exatamente. Caso você encontre aí no seu aplicativo ali um botão chamado Hypar, o Hypar, lá, se puder dar uma força para nós, é só clicar em cima, é sem custo nenhum. Também tem a parte de custo, se quiser dar uma ajuda maior, também tem. Mas é sem custo e você pode ajudar a posicionar melhor o nosso vídeo ali, tá bom? Então você também comentou no chat, a gente vai ler aqui, ó. Francisco Vinícius, grande abraço para você, Grande nosso Francisco. amigo. Boa noite, meus amigos. Ari e Sander, aqui o Francisco Vinícius, de Belo Horizonte, criador do canal Arquivos Kolchak. Prestigiando os amigos, dando like, compartilhando o vídeo. Show de bola. Ele tem uma página, canal Arquivos Kolchak, né? Eles procurem lá também, lá o Arquivos né? Kolchak, no canal do nosso amigo, o Francisco Vinícius. Ele escreveu também, vocês merecem todo o sucesso. Meus amigos, grande abraço. Que é isso, obrigado. O Jackson Camargo, ele sempre escreve lá, boa noite, Conectados S.A. Ele sempre coloca lá. Boa noite, Jackson Camargo. Boa noite. Guilherme Salazar, boa noite de Minas Gerais. Grande abraço. Minas Gerais, cara, como tem gente de Minas Gerais assistindo a gente. Tem. Belo Horizonte, grande abraço para todos vocês aí, sempre. E o Francisco Vinícius também comentou, para mim, ele foi o primeiro lobisomem. Concordo com você. Também acho. O Francisco Vinícius. Também acho. Nabucodonosor, eu acho que ele sofreu de licantropia. Eu acho, minha opinião. Pela descrição. Dizem que teve uma transformação, mas não é tão real assim a transformação de Nabucodonosor. Na Bíblia ali ele não fala em transformação, fala-se de castigo, né? Um castigo. Castigo, né? Mas a palavra transformação, que faz o ser humano sair de um ponto e passar para outro, isso não é como é isso que eu percebi, que não é comentado ali, né? Entendi. Então talvez tenha sido um caso psicológico ali mesmo, talvez. A gente não viveu nessa época, né? Sabe Deus os métodos ali que se usavam para punir alguém, que Deus usava para punir alguém. Né? Não sei, né? Mas para mim, Postaner também, acho que ele não chegou a se transformar, né? Isso, exatamente. Tem um rapaz que está pedindo aí o vídeo do pé grande. Exatamente. A gente vai ver aí nas próximas semanas para fazer para você. Vídeo Por que o pé grande? Como surgiu a história do pé grande? Breve nos cinemas. Pois é. Quem sabe, né, Sandra? Nós já saímos do aplicativo, do desktop, vamos falar assim. Estamos indo para a TV, quem sabe não nas telas dos cinemas aí, né? Opa! Né? E tem uma coisa, a gente, antes de eu falar, eu só queria falar para você que a gente, todos esses temas aqui que a gente escolhe aqui é tudo dado por, a gente vai lá, olha todos os comentários, sempre tem alguém dando uma sugestão de tema. Exatamente. Na medida do possível, a gente tenta atender todos, né? E do pé grande, a gente vai tentar atender. E eu acabei descobrindo, cara, que várias pessoas filmam seres gigantes semelhantes a um gorila, só que maior que um gorila, e acham pegadas em cidades lá nos Estados Unidos, lá, principalmente das montanhas. E existem jornais famosos daquela região, inclusive TV, que
estão noticiando que pode ser o famoso pé grande que Yeti. está por lá. É o Yeti também, né? Yeti, é esse o nome. É esse o nome. Exatamente. Imagina só, cara, imagine você saber que exista um ser que você pensava que era um ser só da imaginação, e exista aí o famoso Yeti. Isso. Né? Então, qualquer domingo aí, a gente vai fazer um vídeo. Todo domingo, às 21 horas, horário de Brasília, nós estamos aqui no podcast Conectados S.A. Exatamente, né? A cada semana, um vídeo novo, cheio de mistério, para você assistir. Exato. Queria agradecer você que ficou com a gente até agora. Muito obrigado, como disse. Sejam bem-vindos novos inscritos que estão entrando no canal. Aí. Essa semana teve bastante inscrito aí. E o YouTube notificou a gente aí que em 30 dias disso entraram aí no canal mais de 100 pessoas. Então, como disse, fiquem à vontade, façam, maratonem o canal aí, né? Obrigado pelos elogios. Tem bastante pessoas elogiando aí o canal, né? A gente fica feliz e isso mostra que a gente está no caminho certo, né? Hoje, domingo, dia de podcast Conectados S.A. Exatamente, né? Para você. E quem diria, né? Saindo do aplicativo para TV, quem sabe, saindo de Conectados SA para Conectados TV. Grande abraço para você. Nos vemos na próxima semana aqui no podcast Conectados S.A. Diretamente de Ponta Grossa, estado do Paraná, para todo o Brasil e o mundo através do YouTube e da internet. Exatamente. Abraço a todos, beijão no coração e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.